Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do MovieCast e nós hoje temos dois convidados especialistas e especiais para nós. Nós estamos hoje com a Ju e também com o Igor. Hoje nós vamos falar tema livre, né, pessoal? Hoje é um tema livre, vamos falar sobre viagens, vamos falar qual que é o impacto das viagens nas pessoas, na consciência, expansão de consciência, investimento, o que isso traz de benefício, não só o prazer de viajar, mas também o que isso traz de posterior de consequência, certo? Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, esse é o podcast do MovieCast e vamos lá. Ju, quem é a Ju? Se apresente, por favor. O microfone é todo teu. Eu sou a Júlia, é, Júlia, trabalho com marketing, sou fotógrafa nos meus tempos livres e viajo. Viajo muito, esse é o muito Ju. foco, essa é a meta. Qual que é a média? O que que você viaja muito? Ah, Pra gente tentar entender, vai. viagem na maionese, Vale Outro essa? dia- Vale essa? aliás. Não, eu tenho uma meta que eu quero conhecer 30 países antes dos 30 anos. 30 para 30. É Isso. isso. Eu Massa. tô no 18, se eu não me engano. Considerando que eu comecei a viajar bastante há 8 anos, acho que eu tô ali legal, né? Uhum. Não viajei pra caramba, Uhum. mas tô ali num ritmo gostoso que dá pra controlar financeiramente, organizar bem. Tá. Não é elegante perguntar, mas é necessário. Você falou que tem uma meta até os 30, viajar 30 países até 30. Não é elegante perguntar pra mulher qual a idade, mas qual a idade você tem? Só pra gente saber se você tá longe, muito perto da meta. Quase 29. Tá, 27 mais 1. Não, é isso Bom, mesmo, sei lá, beleza, show. sou ruim em matemática. Tá na estatística. É, tá na tá, estatística. beleza. Faltam. Vai lá, A gente era da consegue. mesma sala, a gente tem a mesma idade. Sim, mas quem tá assistindo, sabe, né? Tá bom. E você, senhor, seja Entendo. muito bem-vindo. O microfone é todo teu. Fala família, novamente estamos aqui nesse cenário incrível. Acho que remete aí à história, à viagem, a bons momentos. Então, muito propício, né? Sou Igor Pio. Hoje eu estou posicionado aí nas minhas redes sociais e depois de muita transformação aí na minha vida, falo sobre imagem, estilo, vestimenta, comunicação, posicionamento, postura, presença, mais voltado para homens. Então, sou aí um entusiasta aí da melhor versão das pessoas, no geral, gosto sempre de estar me desenvolvendo. Sou bem curioso aí, gosto de estar aprendendo e tal. E então, pô, tô muito feliz de estar com pessoas aqui que já estão há tanto tempo na minha vida, de verdade mesmo. E no caso aqui eu sou o aprendiz, tá, galera? Nesse episódio aí que a gente vai estar falando, acho que bastante sobre viagem, sobre cultura, sobre comunidades e tal, os aprendizados que a gente pode ter aí, e o quão soma para a formação da gente como indivíduo, né? Ter essas experiências, eu gosto muito. Em boa parte da minha vida acabei aí me privando disso, mas tenho essa curiosidade, né? Tive poucas experiências comparado a vocês, mas foram muito importantes para minha vida. Então, vamos embora, pô, vai ser muito legal. Com certeza vou aprender muito sobre e a gente vai poder falar sobre. Bora. Então vamos de contexto antes. O que que é viagem? O que que a gente pode. O que é a vida? O que é a vida? Vamos começar fácil, né? Vamos começar o que é a vida. Mas eu queria saber, viagem. Viagem conta uma ida para um lugar próximo, tipo uma cidade próxima, ou só conta quando é um lugar mais distante, algo que seja diferente do nosso cotidiano? O que que é viagem para vocês? O que que é isso? Pra mim, passou o limite ali, município Campinas, já é viagem. É? Cara, se bem que pra quem é de Campinas, vai, Ouro Verde. Não, tá no município ainda. É uma viagem pra ir pra lá. Assim, galera, é uma brincadeira, tá? Mas é uma Mas viagem. tá dentro do município. É. Agora, pensa aqui, você já foi pra Valinhos e explorou, sei lá, a área rural de Valinhos? Não, Nem eu. Se eu fosse, eu já ia considerar, pô, é uma Viagem. mini viagem ali. Não tô fazendo uma viagem longa, mas é uma mini viagem. Tô tirando ali Uhum. um dia, 2 dias pra passear. Uhum. E Eu- pra ti? Vocês que né, fazem isso muito mais do que eu, E tem muito a ver com o que você fala, viu, cara? porque tem muita coisa, porque a gente vai vivenciar ali essa parte de cultura, então tem muito esse lado. Exatamente.
tem muita coisa comportamento, para vou visitar uma aprender e cultura tal, nova, como realmente. eu vou me Porque é portar, muito do que a vestir, gente vê. tudo. Até a questão da vestimenta. Eu fui É, pro Total, Marrocos e antes de ir pro Marrocos eu tive que entender como que eu vou me vestir, principalmente sendo total. mulher num país islâmico, Sim. o que cabe a mim. Tem que minimamente ali se adequar e aprender com aquilo também. Soma para você. É um conhecimento a mais, é uma experiência a mais. E é a diversidade mesmo, isso que é o legal. Então você entendeu o porquê daquilo, mas, bom, o que eu ia falar, né? Eu acho que assim, é mais o. Julgo a dizer, né? Vocês vão dar a opinião de vocês. Mas acho que é o ato ali do exercício, né? Sei lá, da prática de fazer. Então é um movimento, né? Um comportamento, uma experiência diferente fora do seu padrão. Então pode ser, a partir do momento que você se planeja, vai estar ali com outras pessoas, você tem que pensar nisso, naquilo que você vai viver, seja uma viagem ali de um dia, de um final de semana, de um mês, mas você está saindo ali do seu comportamento padrão. Então, para mim, já se enquadra. uhum. Você tá saindo ali do comum. Então, por isso que muitas vezes existe até uma dificuldade, pelas pessoas que eu já conversei, de justamente, igual você falou, né? A gente tá aqui do lado e pode ter muitas coisas legais, de fato, né? Em cidades vizinhas aqui, mas já faz parte ali da gente. Às vezes a gente não consegue valorizar aquilo, porque já tá comum. A gente sempre vê aquilo. Então, não vê ali como um ponto turístico, como algo importante, como algo de impacto. Quando a gente vai para outro lugar, a gente já vai com essa intenção ali, né, de realmente conhecer algo novo, de entender desse lado curioso, que às vezes ali no dia a dia, no automático, a gente tem essa dificuldade de realmente perceber aqui no nosso redor. Eu acho Por que isso que é esse isso comportamento. faz muito sentido, principalmente quando a gente pensa, a gente está em Campinas e a gente não visualiza que passear ao redor de Campinas é uma viagem. Quando eu morei nos Estados Unidos, que eu comecei a ter a visão, pô, eu tô aqui na cidade que eu moro e qualquer coisa que eu explorar, eu tô viajando, eu tô explorando, eu tô planejando, eu tô saindo da minha zona de conforto, se eu vou ter que dormir num hotel ou seja lá onde for, já é fora. Geralmente, pelo menos pra mim, eu comecei a dar valor em conhecer a área em que eu vivo quando eu saí daqui de Campinas. E agora que eu retorno, já retornei outras vezes, é muito gostoso você ir numa cidade aqui perto, que não precisa ser uma super viagem, mas você tá ali dando valor pra tua região Uhum. e conhecendo, explorando. Você acha que a gente existe, não um tabu, mas uma parada mais comportamental de ter a concepção que viagem é só algo muito longe? Sim, Porque assim, eu vejo a galera, pô, eu vou pra praia, vou pra não sei pra onde, vou pro Rio e tal. Ah, não é viagem. Pô, já fui. pra mim é Você já viagem. foi uma vez, conta como viagem? Com certeza, com certeza. Eu, particularmente, não gosto muito de repetir lugares, porque na minha cabeça eu vou gastar dinheiro, tempo, energia, E tem planejamento, meta, né, Isso, também. exatamente. para Você tem sua meta. para visitar Você o não tá mesmo podendo perder lugar. tempo. Mas agora, recentemente, em outubro, eu fiquei 15 dias no Reino Unido. Foi um lugar que eu já conhecia, já tinha ido 2 vezes. E foi muito legal, porque eu revisitei o que eu conhecia, explorei novamente, conheci novas coisas, e eu percebi que, tipo, viagem é eterna, né? Você pode ir 10 vezes no mesmo lugar que você vai explorar e conhecer uma coisa que você ainda não Que conhecia. a gente tá diferente também, né? Isso é uma coisa que eu acho A nossa incrível. visão. Eu acho que não. Assim, não é questão de opinião, de discutir ou não, mas é um fato, pô. Você vai estar diferente. O quanto que a gente muda a nossa cabeça, o jeito que a gente tá, e propriamente até o lugar, né? De certa forma, por mais que tenha aquele monumento, aquele lugar específico ali, ele se mantém de certa forma, o redor vai mudar, a gente tá diferente. Então, tem isso até, pô, em livros, Sim, sim. foto, às vezes uma frase que a gente lê, determinado momento que a gente tá ali na nossa vida, a gente vai ter um tipo de interpretação. Daqui um ano, talvez a gente vai ter É. outra, Eu daqui gosto 10, muito da outra. analogia E do isso é rio, muito massa. que nunca a mesma água Isso que é muito você massa. mergulhou no rio, Muito bom isso. aquela água nunca mais vai ser a mesma, vai ser outra, nova daqui 10 segundos, 10 anos, um século e tal. Então é muito Sim, legal a sim. analogia, tá massa pra Isso caramba. é. E do que vocês falaram aí na questão, tem muito. Por isso que eu entendo hoje da importância, né? Mas é lógico, é muito em questão de condições e tal, né? De você ter aquele preparo. Mas é importante porque você vai estar conhecendo novas pessoas, novos lugares, uma visão diferente, um nível de importância diferente para cada coisa. Então, sei lá, às vezes um alimento aqui tem um nível de importância que em outro lugar tem outro, uma vestimenta tem um nível de importância que em outro lugar tem outro. Um tipo de comportamento, né, de comunicação aqui tem uma importância e em outro lugar tem outro. É isso que é o legal, né, da parte da viagem. Então eu vejo ali que a gente coloca, porque também é um romper ali até da nossa cabeça, sabe, da nossa mentalidade. Por isso que a gente coloca. Aí, além dessa parte ali do comportamento, é um evento diferente.
Então, tô me preparando. Existe aquela parte, pô, gostosa ali, né? Do Ansiedade. novo, né? Aquela ansiedade Ansiedade legal. Pra mim é gostosa. muito. Uhum. Seja, pô, a gente, igual eu falei, né? Um final de semana, uma praia, isso, aquilo, pela experiência que é, porque você se prepara pra viver um momento. A viagem remete muito a isso. Pelo menos no meu ponto de vista. E do outro lado também tem isso daí do que a gente estava falando, de como a gente está naquele momento, do que a gente pode esperar daquele lugar e Uhum. tal, e da distância, porque a gente vai se deparar justamente de forma direta com isso. Então, quanto mais longe, provavelmente a gente não viu, a gente não teve um contato, existe um choque maior. Então, rompe ali a nossa cabeça e rompe também, É, porque é mais distante. eu acho também que isso transforma nós. É uma transformação completa. Quando eu vou para um lugar, eu tô de uma maneira, e quando eu volto, eu tenho uma nova bagagem interna, emocional, mental, que me transforma para sempre. Então, a Júlia que pisou lá na Dinamarca não é a mesma Júlia que volta da Dinamarca. E para mim, essa é a principal parte de gostar tanto de viajar. Então, sei lá, se você não me conhecia antes de eu ir para os Estados Unidos, você nunca mais vai me conhecer daquela maneira, porque se tem uma coisa que eu não sou é a Júlia que pisou nos Estados Unidos em 2018. Uhum. Então, o processo da transformação do que uma viagem, tanto longa quanto curta, causa no meu ser é a parte principal, e é por isso que eu gosto de investir em viagens. Pá, tem uma outra analogia, eu tô o rei das analogias aqui, eu tô só de gancho É, né? conectando Tô pontos. vendo. Tu trouxe vários ganchos legais, em que você falou assim, pô, a viagem é talvez um investimento, é caro, precisa ser isso ou não? A Ju trouxe agora, pô, eu fui para os Estados Unidos e aquilo me mudou. Então a viagem, que é um tema, ele abrange um universo de coisas. Precisa ser caro, é o comportamental, é a cultura, é o impacto que você tem no retorno, né? Um exemplo da Ju que foi para os Estados Unidos, voltou outra pessoa, então tem tudo isso. Eu quero puxar a parada de, pô, viagem tem que ser caro, é investimento, porque a analogia que eu comecei a falar e quero terminar agora é, muita gente fala que viagem é uma expansão de consciência. Quando a gente trata a viagem para esse viés, nós conseguimos visualizar a viagem como um investimento. Então, eu estou aportando um dinheiro para aumentar a minha Além consciência, do ponto ali. que envolve gastronomia, que envolve cultura, lidar com pessoas, língua, se você for para fora. Cara, então tem tudo isso. O que vocês acham? É um investimento ou é puro lazer? Porque não tá errado ser lazer, tá errado? Tá tudo Não. bem. Eu acho que depende da viagem. O Marcos, meu namorado, sempre comenta, né, que viajar comigo não é uma viagem de descanso. Viajar comigo é uma viagem de explorar. 30 quilômetros a pé por dia, Sim, No total. dia mais fraco. mais fraco. Mas eu acho que depende, entende? A gente ficou agora um tempo na Bahia. Era uma viagem de descanso, a gente conheceu, a gente explorou, mas o principal foi tipo, pô, cheguei e tô suave, vou ficar aqui de boa, não tenho obrigação de fazer milhões de coisas. Agora, pra mim, tem algumas viagens que, por exemplo, eu tô gastando em Libra, eu me planejei, cheguei lá em Londres, eu vou ficar dentro do hotel, vou ficar na Uhum, cafeteria. Eu não, vou andar 30 quilômetros até eu conhecer cada centímetro. uhum. Então, eu acho que existem viagens que se tornam um investimento interno, tanto para descanso ou para conhecimento próprio, enfim, emocional. Depende, eu acho que vai depender da pessoa. Para mim, é investimento. Mas eu boto fé aí que muitas pessoas devem pensar mais como um gasto. Tipo, vai chegar o fim do ano, eu tenho que reservar hotel, sei lá, chácara, e vira um gasto com férias. Aham. Uma parada que você falou muito legal é depende da pessoa. Como eu disse em outros Exato, episódios, não exato. existe uma verdade refutável. Uhum. Uhum. Não é que pra mim é de um jeito e é isso que eu penso, você pensa assim, você pensa Importância assim, de cada um que aqui. quem pensa lá diferente tá errado. Pelo completo. Tá completamente aceitável. Por quê? A pessoa pode querer ir pra uma viagem internacional, gastar em Libra, e tá no resort e, cara, pô, tô no resort, hotel, é isso que eu quero e amém. Uhum. É Sim, viagem. É sim. isso Foi que pro importa. México. Vai ficar no resort Vai ficar no aproveitando cada resort. centavo, É, né? exato, pô, all inclusive, pô, uma delícia. Sim, sim. Assim, na minha concepção, né, concordo com e respeito a tua opinião de quem quer que seja, Uhum. mas você vai pra uma cidade, México, vamos, Cancún, você vai ficar no resort, cara, Você não vai conhecer o tu México. tem Cozumel, tu tem Isla Isla Mujeres, Mujeres, Hubox.
As praias são bizarramente lindas. Tô falando que o resort tem a própria praia, quase Quase privada. privada. Mas você não explorar, não tentar, como eu posso dizer? Tentar extrair ao máximo do que uma viagem pode te trazer. Depende da pessoa, obviamente, mas eu acho que pode ser algo que você pode melhorar isso e extrair melhor. Concorda? Sim, pô. Isso vai muito na linha da questão de cada um se permitir. Porque é isso, a gente tem é, uma limitação. A gente saiu desse padrão, foi para um outro lugar. Quanto mais distante, querendo ou não, mais adversidades a gente vai ter, né? Em questão do novo, né? A gente vai se deparar com um cenário diferente. Aí chegando lá, às vezes, pô, você viu, porque é dentro do que tá do seu acesso. Você viu uma foto, você viu um vídeo, você viu algum influenciador, alguma pessoa falando sobre aquele local, você checou nos pontos lá que faz sentido você conhecer. Aí você chega lá e você fala, cara, é muito além desse resort que eu tava vendo. Olha que loucura. Então, assim, até lá, para você já quebrar essa barreira de sair é um nível. O próximo é de chegar tipo, naquele resort e, pô, aproveitar aquilo. Então, um segundo nível. E o terceiro é de você se permitir que, além daquele resort, tem outras coisas ali que você sequer fazia ideia, porque você não visualizou aquilo. Então, vai muito do nível de percepção ali, de permissão também, né? De cada um ali Uhum. de aproveitar. É... Por isso que é massa, velho. Por isso que realmente a gente sempre volta diferente ali, cada um tem a sua forma, mas isso é muito legal, de Sim, verdade, assim. sim. Tem a fase, né? Tem um momento, que às vezes vai ter um tipo de viagem que você vai estar mais reservado, mais tranquilo, mais intimista, e é aquilo que você precisava naquele momento. Tem outras que você vai ter que você vai estar extravasando mais com uma caralhada de gente junto e também vai ser massa ali para a construção da sua pessoa e da sua vida. Outras que você escolhe pessoas especiais para poder estar. E Viagem aí não quer dizer que é profissional. muito longe ou outro. Vai ter um ponto também. Por exemplo, a gente trouxe esse tema antes. E coloco nesse cenário. Vocês também, pô, eu acho que a gente já explorou muito mais fora do que aqui na região. Tem coisas. É óbvio que tem muito em questão assim de proporção do que tem para você explorar. E tá tudo bem. Até por questão de espaço mesmo, né? De campo ali. Uhum. Então, tem lugares que tem muito mais opção para você explorar. Tem outros que é mais limitado. Mas assim, eu arrisco dizer não, é um fato. Eu tenho um Eu já ponto fui pra ti. muito mais para São Paulo, por exemplo, a trabalho, em uma coisa específica. Eu estava em uma sala, em um evento, em alguma coisa ali. Beleza, eu tinha acesso a outras pessoas e tal. O ato de ir, alguma coisa, prepara, aquela ansiedade, igual a gente falou. Tudo bem, X. Mas tem muita coisa. A gente é de Campinas, né? Tá 1 hora daqui, pô. São Paulo tem muita coisa legal para você poder explorar que talvez eu fiz bem menos do que Nunca isso. explorou. Entendeu? Sim. Aí que entra muito disso assim, teve o ato? Teve. Então, beleza, um primeiro check. O outro, como é que eu tô? Naquele momento eu precisava fazer isso, tal. Beleza, o segundo check. Aí um terceiro é o quê? Cara, o que que eu tava proposto a explorar daquilo ali ou não? Aí já muda totalmente. Por isso que vai de cada um, de certa forma. Mas tá ali. Às vezes é o mesmo Uhum. gasto, é o mesmo tempo, a mesma coisa, mas o intuito, né? O objetivo que você vai dali é uma coisa. Tem gente que, pô, vai a todo dia lá num automático a trabalhar em São Paulo, jamais vai explorar o lado legal que tem de São Paulo, ou ver com Sim. outro lado, porque justamente se torna um automático. Então, a partir do momento que você se coloca ali, se prepara, fala, pô, vamos domingo ali, vamos curtir lá 2, 3 lugares de São Paulo para ver como é que é, diferente. E tá 1 hora daqui, velho, entendeu? Uhum. Que seja, outras cidades que vão estar 20, 30 minutos daqui. Às vezes pode ser uma experiência do caralho Eu acho que tudo depende da energia que você quer colocar naquilo. também. Por exemplo, para mim, por viagem, explorar ser uma coisa importante, quando eu me mudei para Cascais, em Portugal, a primeira coisa que eu fiz, assim que a gente teve uma estabilidade, foi: vamos explorar. E aí a gente ainda nem tinha carro, a gente pegava o ônibus e ia para a praia mais próxima, no Guincho. Fomos para Sintra, todos os lugares que dava para ir de ônibus e era acessível, a gente fez. Porque para mim é importante. Então acho que tudo depende da energia que a gente quer colocar. Assim como quando eu cheguei em outra cidade que eu morei, não foi uma coisa ali que para mim fazia questão de visitar e conhecer, e eu não fiz. E hoje posso dizer que não conheço muito bem, porque naquela época não era prioridade. Então, acho que depende, né, do que a gente quer naquela hora, no nosso momento de vida. Uhum, perfeito. Você falou uma coisa ali, depende, depende. Eu lembrei de um fato que eu vou conectar os dois aqui. Qual, como a gente tem que se preparar
com comportamento e vestimenta para uma viagem. E eu vou conectar a dona Ju, que ela já tá rindo, ela sabe, o produção também sabe, que recentemente eu fui pra Europa. Eu cheguei e no avião, pô, 10 horas, 11 horas pra chegar, eu fui de chinelo, bermuda e um moletom. Super confortável. É aceitável? Sim. Não, não sei. E Não sei. adequado ao contexto, é o que eu Eu sempre queria falo. estar confortável. Exato. Cheguei, Vossa Senhoria e Vossa Produção me levou para uma praia, que é o Guincho, não é? Sim, alguém. Estava quase nevando naquela praia. Que Tava exagero. ventando, sei lá, 180 quilômetros por hora, frio. Botei o pezinho na água lá, o dedo já, sabe? Hum. Horrível. Como a gente pode se preparar melhor para uma viagem? Pensando no contexto que, cara, é uma dificuldade. Como que a gente se prepara vestimenta para uma viagem? A primeira coisa que eu faço é olhar a temperatura. Contexto. Tá dentro do acesso, É. cabe, aí vai do... Cara, não é nem malícia, pô, é maturidade mesmo. Sim, Mas é assim, eu acho porque também que. às vezes é um mínimo em questão de comportamento. Por quê? Se você não olha, você também tá sendo, e não é nem nível de consciência, tá? Mas amador num sentido Vai de passar correr o perrengue. risco, velho. Então você poderia se precaver. Pode acontecer um absurdo, entendeu? Poderia acontecer uma tempestade, qualquer outra coisa. Não tá dentro do seu controle. Sim. Tava Mas acontecendo. dentro do que tá, cabe a você ou não. Tá dentro do acesso, pô. Você poderia só ver o clima lá. Ó, eu Beleza. tenho um Ninguém precisa exemplo te falar disso. perfeito. A gente foi fazer um mochilão pelo leste europeu e era verão. Portugal, quente, bem quente. Leste europeu, a gente pensou, pô, vai estar calor. Foi eu e Marcos, com cada um com uma mochilinha pequeníssima, nada assim. Inclusive, na moral, eu admiro, Ju. Vai... Tem que fazer a ressalva Parabéns. pra Um vocês. adendo. Sim, Puta Os merda, velho. caras De é verdade, velho. uma É lancheira. é loucura. uma lancheira. Aí vários croppeds, vários shorts, e a gente, tipo, não, vai ser incrível. E aí, no meio da viagem, a gente tava na República Tcheca, e no meio da viagem, eu e o Marcos falamos, mano, vamos pra Polônia? Vamos pra Polônia. Ó, Por Com... que não, Por né? que não? tamo Coisa aqui. de 15 minutinhos. Mais ou menos isso. A gente comprou o trem, chegou na Polônia, frio. Mas Ó, pensa em frio. Não existe verão naquele lugar. Aí a primeira coisa que a gente fez quando desceu do trem foi ir no shopping comprar roupa de frio. E aí nossa. erramos rude, né? E você Erramos tava rude. com 2 cropped e E um. 2 shorts, tipo isso. Tanto é que em Havaianas. todas as fotos tô de calça jeans e havaianas. Maravilhoso. Sim, Mas errei. pra esse exemplo da Ju, não tem, pô, muito o que fazer, né? Então, O tem algumas contexto, a coisas que você tá dentro preparação. ali do seu controle pra fazer, e existe adversidades que não estão dentro do seu controle, entendeu? Aí vai muito do que você quer. Então, por exemplo, se o intuito da sua viagem era, pô, descansar, tá tranquilo, você vai prezar por um conforto e tá tudo bem. Se o intuito da sua viagem era trabalho, então você precisa estar, né, à altura daquilo ali. Então você tem que estar com algumas roupas, algumas coisas ali que são compatíveis a isso. Ah, o meu objetivo é se conectar, o meu objetivo é isso. Ou, se surgir uma oportunidade, eu posso estar em algum outro lugar. Então você tem que estar minimamente Uhum. preparado, independente da versatilidade de Que eu roupa, você tem acho que ter que uma roupa foi de frio, isso. de calor, Foi isso que a gente entendeu? errou. Não levar peças Vai coringas. muito. Tipo uma Então, calça. Pô, como que você vai viajar sem levar uma calça? entendeu? Vai muito Aprendi, né? disso. Aprendi. Isso molda Você muito, acha que o porque ninguém precisa Produção falar. O que ela Marcos, sabe hoje é loucura, velho. Produção Marcos, foi Ah, como todo nosso homem, querido. leva centenas de cuecas e levou 2. Meu amigo, vou falar a verdade pra você. Eu tenho a resposta. Sabe o que ele fez? Ele levou 5 calças. Não foi nessa viagem, E uma Marcos? cueca. Ah, não foi nessa, foi na da Bahia. A gente foi ficar 40 dias na Bahia Levar e 5 o Marcos calças pra levou Bahia é 5 loucura. Ou calças. eu tô vendo reportagem errado, ou Bahia não tem como usar calça. 5 calças? O cara foi pra evento, pô, o Não, cara foi é trabalhar. loucura. Não, e Tem naquela como. mochila desse tamanho, ele conseguiu pôr 5 calças. Isso, Caramba, Marcos, só se for de nossa. legging, velho, não cabe. Foi muito bom. O contexto dita muito, velho. Sim. Pra tudo, mais uma vez a gente trazendo à tona, dita muito. O contexto de como tá a sua vida nesse momento, o contexto do que você tá se propondo a fazer e o contexto do que você vai lidar ali naquele momento. Tudo isso daí, em partes, pode estar dentro do seu controle, como não. Mas é tudo contexto, tudo. O ambiente que você vai estar e tal. No outro episódio, você falou alguma coisa sobre se vestir você primeiro vai ser visto para ser ouvido, uma coisa assim?
você se veste, querendo ou não, para ser ouvido Uhum. do que necessariamente para ser visto, porque você já quebra essa primeira parede, sabe? Aham. Então, por você estar bem alinhado ali, ó, adequado, você permite com que as outras pessoas te ouçam, entende? Sim, algumas das viagens que eu faço, eu gosto muito de tentar me camuflar para não parecer aquela turista básica, né? O tênis de Isso é muito academia, a brabo. calça jeans, a blusa branca. Não, eu procuro. E aí, recentemente eu fui para Escócia e eu fiquei, não, quero ir me vestir igual uma escocesa. Aí comprei a saia Sabe? quadriculares, Turista, né? Certo, eu faço a mesma coisa. o sobretudo preto, tudo para parecer realmente uma escocesa. Anda na rua, todo Mas mundo. não é muito também pela sensação de pertencer ali? Pô, você vai Sim, viver 100% ali, dentro do sim, que é o 100% para você. Mas é totalmente. muito disso, né? Não é Sim, necessariamente, porque eu tô fazendo isso, eu tô deixando de ser eu, porque eu tô me adequando só para ser aceito pelo outro. Não, é pra você viver, se sentir como é. Pelo experiência. menos eu Pra vejo mim dessa forma. fazia parte da Isso é experiência, muito eu legal, queria 100% estar lá. porque você tá sentindo na pele, tipo, Sim. isso Vocês falaram de experiência. Vamos começar com você, Ju. Hum. Qual foi a viagem que, pô, foi muito impactante? Não a melhor, porque a melhor é subjetiva, né? Mas a mais impactante e o porquê? Impactante positivo, pô, impactante pra marcou, ti, marcou. É isso. marcante, marcante, bom ponto. Ah, nossa, que Quando você pensa, a gente ganhou mais um novo convidado, né? Um novo convidado. Mas eu Jujutsu acho Lady, né? É. Que isso. clickbait. Eu acho difícil assim de experiência. É... tá, vai. Acho que a primeira grande experiência que eu tive que me marcou foi foi quando eu pisei nos Estados Unidos. Só para dar contexto, eu já tinha viajado para fora do Brasil. A primeira viagem que eu fiz foi para Espanha. Eu fui sozinha no começo da viagem lá, encontrei algumas pessoas. Mas eu acho que a arquitetura, as pessoas, a comida, ela lembra um pouco a gente, né? Uhum, Por ser ali, uhum. né? O em- povo lembra também, né? Eles são não me bem. deu um Uhum. impacto tão grande. Agora, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o primeiro lugar que eu fui foi Nova York. Quando eu pisei lá, fiquei, mano, que isso? Entendeu? Eu não gosto de Nova York, tá na lista de cidades que eu menos gosto, mas a sensação de pisar lá e de ver, ouvir o inglês, foi a primeira vez que eu realmente fui num país que falava inglês. Eu fico arrepiada de lembrar, sabe, da sensação do puta merda, mano, existe, é de verdade. Aham. Não por ser os Estados Unidos, mas por eu estar num lugar que não tem uma língua parecida, por não ter uma cultura parecida, pelas casas serem lá de madeira, né, que parece que vai voar, pela Times Square com aqueles outdoors gigantescos. Então, Luz pra todo lado. sim, e principalmente porque eu estava indo para uma experiência de intercâmbio, então eu realmente me desliguei totalmente daqui do Brasil e fui viver a experiência do intercâmbio. Então foi muito impactante e eu acho que, sei lá, né, deve ser. É igual fazer tatuagem, que você faz a primeira e você não consegue parar. Eu não sei. Então, pra mim, foi isso. E depois que eu pisei lá, eu falei, foda-se, eu quero conhecer os Estados Unidos inteiro, o mundo inteiro, vamos pra cima. Essa foi a mais impactante. Eu acho que por Porque é a ser primeira, né? Agora, se for falar de cultura, com certeza, Marrocos, a alimentação, a vestimenta, a religião, a língua, as ruas, mano, o semáforo deles, tem carroça, vaca, boi, várias coisas, sim, que a gente não tá acostumado aqui. A vestimenta, principalmente para mulher, né? A forma como as mulheres são vistas lá, como os homens olham pra gente, como os homens não falam diretamente com a gente. Tudo isso foi impactante. Eh, não diria que de uma forma negativa ou positiva, mas porque a gente não está acostumado com um Impactante, país né? islâmico. E sei lá, agora se for parar para pensar arquitetonicamente falando, Inglaterra, surreal, eu acho muito louco ver a Inglaterra não, né? A Escócia, a parte gótica. E eu acho que de primeiro mundo, o Marcos vai concordar comigo, a produção, a Dinamarca. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu achei que lá era primeiro mundo. Aí, quando eu cheguei na Dinamarca, eu falei, foda-se, Estados Unidos tá no chinelo, não é nada, mano. O primeiro mundo é lá em cima. Massa. E você, meu irmão? Loucura. Ô, foi como eu falei, né? Eu sou o mais curioso aqui, até porque tem uma caminhada longa aí pra ter com relação a essas experiências aí comparado a eles. Ju, você arrisca dizer aí que no ponto que você trouxe aí da primeira dos Estados Unidos e tal, Nova York, foi meio que um romper do que você tinha ali de limite na sua cabeça, do que você poderia ter de experiência? Talvez assim, Eu é que é acho. difícil sintetizar só É. numa mão, né? Mas
Eu Mais ou acho menos que você viu, não. caraca, tem mais coisa, tem isso, tem aquilo. Talvez foi além do que talvez você conseguia imaginar. Eu acho que não, porque eu venho de uma família que viaja muito. Meus pais ensinaram a gente a viajar desde criança, Uhum. porque eles não são de Campinas, né? Então, assim, a gente queria ver a família, a gente tinha que viajar. É, obviamente, viagens que cabia ali dentro da nossa realidade na época. Eu tenho 2 irmãos, meus pais, viagens, né? Mais roots, ainda mais minha mãe, né? Toda hippie. Então, eu sempre tive essa visão da possibilidade de que existe um mundo lá fora. Eu acho que quando eu cheguei lá, foi mais um impacto de, tipo, o mundo não é como eu esperava que fosse. É mais ainda. Tipo, que bom que tem mais coisa ainda pra ver. Nesse sentido que Sim, eu tô falando do tipo do romper dos Você teve a limites. sensação de exatamente. Caraca, você chegar no lugar e você falar assim, caramba, o mundo é muito Sim, grande, eu sim. quero conhecer isso é muito cada louco. Não, e cantinho desse... todo lugar que eu vou, eu tenho essa sensação, e aí é por isso que eu quero viajar mais. Aí a gente ficou agora um mês viajando. É Ah, loucura, mas mano. A Machu tá Ela dormindo. tá tão Não tem como. confortável. É um roncando. absurdo, velho. Não dá pra Fica à mim. vontade, Não tá na sou eu sua casa. roncando, gente. Mas é aqui, a gente ficou 30 dias viajando pela Argentina. Não dá, mano. E aí, lá na Argentina, eu já tava, Marquinho, vamos marcar a próxima. Não, a gente tem que ir pro próximo lugar, porque é muito eufórico, é Aham. viciante mesmo, a sensação de você ir num lugar que você nunca viu. Absurdo, absurdo. E aí, meu amigo? Ó. Você vai ficar de perguntinha ou você vai falar também? Não, eu A tô minha falando. resposta Aqui, tá eu pronta. vou Cara, introduzir o Minha resposta tá Daniel. Ele pronta, mas eu acabou de fazer uma viagem aí de 30 dias. bem marcante, bem eu ia impactante, falar dela, tudo. cara. Então, Então, o que que te marcou mais? Foi a segunda vez que você saiu do Brasil? Terceira vez. Terceira vez que eu saí do Mas Brasil, foi a primeira na Europa. primeira na Europa. Então, dale. Venci. vai. É... A gente tem esse pensamento, né? E Pô, já rodou o Brasil, viaja. tá? O Ah, homem. Já rodou. vamos Brasil, cara. valorizar, né? A gente tá falando só de fora, mas Admiro Brasilzão. demais, inclusive, tá? Cara, É muito provavelmente até um caminho do qual eu seguiria. Mas, Sim. muito bom. cara, viajar o Brasil foi uma experiência única, já chego na Europa, porque eu fui profissionalmente, né? Eu tive essa oportunidade, graças a Deus, de viajar a trabalho. E eu também ali pegava mais um pouco de uns dias, né? Obviamente, eu mesmo custeando. Uhum. E eu conhecia os lugares. Cara, o Brasil É loucura, né? é vários países dentro de um só. Sim. Cara, tu vai aqui, tu vai pra Manaus, você vai pra Exato, né? Rondônia, você vai pra Bahia, você vai pra Santa Catarina, Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Cara, é diferente pra caramba. Se fosse países, assim, é obviamente que é o português, a nossa língua, mas muda muito. Uhum. O bate, ei, guri, tá ligado? O que Você vai tem, o pra que tem cá, de português é, dentro do E mesmo em Brasil? questão de riqueza cultural e de paisagem, né? Eu fui pro Jalapão, mano, que loucura! Minha cabeça explodiu, tipo, caramba, mano, eu fui pra vários lugares e na verdade aqui do lado já tava Beleza, é. top cara, demais. cara, exatamente. E quando eu cheguei na Europa, né, demorei um tempão e um dos meus maiores sonhos era viajar para a Europa. E você e o produção tava lá morando em Produção. Portugal. Hora, né? Acho que chegou aqui o Por que não, momento. meu Por que Deus? não? Tamo aqui, né? Fica aí a dica, se você tem um amigo que mora em outro país, esse é o momento. Aproveita e vai visitar seu amigo. Exatamente. Mas também, né? Pô, você economiza, faz um Ah, bom planejamento, sim, vai que você vai sim, bem tranquilo sim. e, pô, É viajar com os Uhum. amigos é possível, massa pra é caramba. possível. É possível pra caramba, é possível. E até, desculpa, só voltando, que algum momento citou a questão financeira. Viajar não precisa ser caro. É possível viajar com pouco. Uhum. Tem viagens que não dá para evitar o alto custo, mas tem viagens que dá, por exemplo, ficando na casa de um amigo, Pô, o alto custo dá pra diluir com antecedência, parcelando. Planejamento, pô. parcelamento e um bom Sim, planejamento dá Planejamento, pra ir. Foi o sim. que eu fiz no caso da Europa. com Pô, certeza. Dani, você ficou 30 dias na Europa. Rico. Na hora, né? Ah, mas não Ah, sou. mas Não, a Eu só gente planejei viaja por um aqui também tempão. assim, ó. A Argentina que a gente ficou 30 dias está planejado desde maio do ano passado. Não é Exato. rico, é aí que tá a diferença. planejamento. Ninguém Aí que tá a aqui diferença. É, é rico. sim. Mas, cara, chegar na Europa, encontrar meus amigos em Portugal, pô, 10 horas de viagem, porque eu tenho uma concepção que o avião é basicamente uma sala em que eu entro, fecha-se as portas, é uma sala que eu entro, dá um tempo, eu chego em outro lugar. Viaja no Eu não tenho tempo. a sensação de deslocamento, cruzar um oceano e tal. Eu não consigo, sabe, ter essa concepção do mundo, assim.
eu sei que, né, é isso, mas eu não consigo ter essa percepção. Aí chegar a ver vocês lá recepcionando, vendo Pão a de Deus. cultura. Aí eu tenho família em Portugal, ver eles e tal. Mas o momento mais impactante pra mim da viagem da Europa foi chegar na França. É que pra mim, né, na minha vida, ver a Torre Eiffel, ver os filmes, ver as novelas, as paradas, é a cidade da luz, é a cidade da riqueza, pô, Paris, não sei o quê. E quando o avião, que pra mim é a sala, né, são três bancos, né, no avião que eu tava. Eu tava no meio, aqui tinha um cara e aqui tinha outro cara. E esse aqui da ponta tá a viagem toda, com a janela fechada. Ele abriu, eu tava aqui, de boa, olhei, e no finalzinho tava a Torre Eiffel bem pequenininha. Naquele momento, Que cara, cheio. eu chorei igual uma criança, mas não por tristeza, mas porque eu consegui ver a minha vida como um filme, sabe? Um vídeo passando e falei, caramba, cara. Pô, eu não, né, como todo mundo, como a grande média do brasileiro, não teve uma vida fácil. E chegar numa viagem nesse momento auge e ver que aquela impressão que isso existe mesmo, velho. Os caras não estavam inventando, né? Existe, tá lá, eu gravando e chorando e tal, não sei o que, que eu até perdi a mala, teve mó BO, mas resolveu. E eu tava em Paris e quando eu caminhei, peguei o metrô e tal, peguei um hostel na quina de Paris, quase em outro lugar, mas eu fui de metrô, cheguei no pé da torre. Liguei para os meus pais, tipo, eu conseguia, pela visão periférica aqui, eu conseguia ver que ela tava lá. Eu liguei para os meus pais de cabeça baixa, tipo, emocionado pra caramba. Pai, mãe, tô aqui num lugar que eu quis pra caramba ver. Vocês lembram que eu não ia nem pra França eu ia, né? A Uhum. produção também lembra. Nem pra França eu ia decidir de última hora porque, sei lá, ardeu no coração que a gente falou, sabe? Não tem que ir. Liguei pros meus pais, pai, tô aqui, eu queria que vocês estivessem comigo. Não tenho grana pra bancar todo mundo pra vir pra cá, mas eu queria que vocês estivessem aqui comigo nesse momento. Cara, na hora que eu virei, não tem nada demais, sinceramente. É um pedaço de ferro gigante em formado de uma torre, mas o aspecto emocional de estar em outro país, a conquista, cara, Representa, né? e aquilo pra mim foi animal, animal. E eu acho que esse é a parada da viagem, né? O que a gente cria de emoção, né? A Expectativa. projeção, a expectativa e chegar e realizar. É o processo, né? De conquista para chegar lá. Eu acho que foi esse pra mim o mais impactante. Tô Nossa, falando legal, né, cara? Tô pô, foi ficando bem, pô. bom, né? É que, Deu até vontade de bom, beijar verdade, né? Verdade, né? Deu pra ver a torre. a torre brilhando, filho, no seu olho agora. Que isso. Cara, animal, acho que a viagem pode Muito. possibilitar isso pra gente, essas experiências. Igual a Ju falou, você também falou. Não precisa custar caro, bem planejado, Né? dá pra fazer com calma, não precisa ser pra amanhã, né? Mas ter listado isso. E eu queria já ir caminhando pro final, mas a gente já falou das viagens mais impactantes. E o tema casa muito com uma parada que a gente tá fazendo aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Moviecast, podcast, Itinerante. viagem, itinerante, movimento. Olha, Eu quero ir, mas encerrando pro podcast, o seguinte: qual seria a viagem, na sua concepção, perfeita para gravar um podcast? boa Já vai pergunta, pensando cara. aí, hein? Tô Boa pensando. pergunta. Vai pensando também, meu Ju. Cara, até a gente falando ali, eu vou só fazer o gancho ali, voltar na parte ali do que realmente mais me marca, que é mais impactante, dentro de um pouco ali que a Ju trouxe, em questão de que foi um comportamento ali, né, um jeito de avaliar, de dar a devida importância que ela já aprendeu dentro da família dela, dentro do que podia, dentro das condições, dentro da realidade. E você trouxe também, né? É lógico que compactua os casos, mas você trouxe nesse exemplo, pô, aquele auge, aquela conquista ali, aquele algo. Caraca, velho, pô, era tão distante, algo assim que, meu Deus, eu mal sei explicar. Você vê que a questão ali de passar isso, sabe? Porque tem muito esse lado de sentimento. Então, que nem você trouxe, porque é uma baita conquista. Com certeza vocês citaram aí muitos nomes do qual eu vou ter a oportunidade de conhecer. Mas assim, casa também do que você está falando, e não tem como fugir
da minha realidade, da minha vida, de quem que eu sou, do que eu valorizo, sabe? E ligando a parte de princípios e valores e tal. Eu também, né? Igual que eu falei, né? Fazendo esse gancho, eu sempre tive na minha vida que lidar com esse lado aí da importância do que é a viagem para mim, porque eu mudei muito cedo próximo da minha família, né? Os meus pais tiveram que mudar por questão de realidade ali de trabalho, de parte profissional, financeira. Então, por mais que continuava aqui no Brasil, São Paulo, a gente morava no interior e veio para a capital, querendo ou não, né? Campinas, morava no interior, com certeza sempre vou fazer questão de lembrar, Santópolis do Aguapeí, que é a cidade do meu pai, e Clementina, que é a cidade da minha mãe. Eu tenho um carinho imenso por Santópolis. E a minha família é toda de lá. Depois de um tempo, né, a gente veio numa realidade totalmente diferente. Então, por isso que eu falo que é muito de como você está no momento, daquele ato, daquela questão ali, do que vai interpretar a viagem. Então, foi uma viagem de certa forma ali, de um impacto muito grande numa via só. Porque mudou totalmente o que era. E eu talvez nem tinha toda essa consciência, porque eu era muito novo, 2 anos e pouco, né? Vim pra cá com 3 anos. Inclusive, foi muito importante porque tem pessoas igual vocês hoje aqui que eu conheci e faz parte da minha vida aqui hoje. Mas assim, eu tive que lidar muito com essa questão da despedida, que é uma parte muito difícil da parte da viagem. A questão da ansiedade de ir, que também é uma puta de uma parte muito boa, né? Independente da intensidade do nível de dias, de quantidade, de preparo, de gasto, se é luxo, se não é a viagem, é a atitude ali, aquela ação né, de viajar, de se permitir. Então eu tive que lidar porque eram em poucos momentos que eu podia ter esse contato de novo com a minha família. Então eu sempre valorizei muito. Eu sempre senti muito essa questão dessa ansiedade, da importância de ir para estar próximo da minha família. Eu estou falando de uma cidade de interior, com 4 mil pessoas e poucos, né? 4 mil habitantes e pouco. Cara, não tem nada de muito luxo, mas tem muita verdade, tem muita conexão, tem muita sinceridade, tem muita importância, tem muito do que sou eu, sabe? Tem muita essência. Então, sempre que eu lidava com aquilo, e tem a parte da minha família, tem amor, tem carinho, sabe? Tem tudo isso daí do qual eu aprendi, então tem uma presença para mim muito importante. Então, assim, essa por boa parte da minha vida e vai continuar sendo, é o que eu sempre falei, né? Até então, viajei já para fora do país, conheci outros lugares, tive experiências já de uma viagem assim, de um preparo de luxo, de coisa assim legal, outras talvez num perrengue, outras com parceiro, com amigo, então todas foram extremamente importantes para minha vida. Mas eu sempre tive isso, cara, essa ansiedade de ir, de estar ali com a minha família e o lado da saudade. Sempre pesa muito pra mim, sempre me fez colocar num cenário de reflexão de, pô, eu sei que eu vou ter meus amigos, eu sei que eu vou ter pessoas ali, mas minha família tá lá, minha avó, minha outra avó, meus avós, meu avô e tal, minhas tias, meus tios que eu sei que são pessoas que amam minha vida e estão sempre ali por mim. E essa parte da essência, sabe, dessa simplicidade, sabe, desse lado raiz mesmo, sabe, dessa conexão de você ter que você presenciar pessoas que, independente de qualquer coisa, de cargo ou não, do que acham que sabem ou não da sua vida, que também tem isso. Ah, pô, saiu. Todo mundo só vê uma parte, aí depois começa a dar certo, aí volta, aí você parece que é só aquilo, mas poucas pessoas sabem daquilo, mas mesmo assim não é algo que eu fico levando só nesse parâmetro. Eu levo pela questão de que aqui tem muita dificuldade infelizmente também pelos riscos que a gente tem, mas lá você tá numa cidade que, pô, todo mundo vai te cumprimentar, cara. Todo mundo vai falar com você, sabe que você é filho de quem, que seu avô, que sua avó e tal, todo Você é mundo sabe filho de isso. quem? Isso daí, pô, não tem preço, cara. É uma coisa que a gente tem muita dificuldade aqui pela capital, né, por cidades maiores, até por uma questão de risco, infelizmente. Mas o lidar ali, a parte do ser humano, das pessoas, são diferentes. Então eu sinto muito mais acolhido e tá longe de ser uma questão de Porque luxo, aí a viagem de se torna uma riqueza. viagem de sentimento, né? Você Então, retorna à sua casa, ao seu muito. aconchego, à sua família. Pra mim é muito. Então, assim, isso tem um impacto muito grande. É o que eu gosto de falar, cara. Tem muitos momentos que são importantes, né? Muitas experiências que eu tive lá, assim como tive em outros lugares, e vou ter, mas é o que eu falo, cara. Assim, né? Só juntando, eu não tô falando de certo, errado, nem nada. É da importância de cada um. Cara, eu vou conhecer a torre, eu vou conhecer Dinamarca, eu vou conhecer Marrocos e tal, tudo que vocês falaram, vou ter uma baita de uma experiência, vou conseguir sentir orgulho e tal de ter conquistado isso, de ter ali, de viver essa experiência, de ter esse aprendizado, de conectar com pessoas ali, sabe? De poder ser feliz naquele momento.
Mas, porra, mano, eu sempre vou voltar lá pro interior, entendeu? Uhum. Pra mim, eu nunca vou Vocês já abrir mão É disso. escutaram e por isso que eu provavelmente tô já em falaram. Campinas, porque eu sempre retorno. Entendeu? Essa Eu ia questão falar, todo mundo aí, já por isso falou. que a gente fala, É pô, é lindo viajar. gostosão, cara, Mas é muito bom hotel, voltar pra resort, cinco casa. estrelas, Cara. é loucura, entende? E do que remete, velho, e do que remete, porque também, pra mim, tá muito ligado a isso, a parte de estar ali com família, sabe? Você se conecta com a sua essência. Eu vou, eu quero, eu mereço e não tem problema nenhum, quero estar nos melhores lugares do mundo, viver as melhores experiências, com as melhores condições que eu E puder, voltar pra e casa é tudo sempre bem, melhor. mas, cara, eu quero sempre ter essa conexão aí, esse meu coração, pra conseguir voltar. Eu quero, tipo, velho, pô, tá lá, ter essa oportunidade, se Deus me permitir, se eu fizer por onde, sei lá, pô, eu vou, de verdade, vou almoçar lá, jantar colado com a torre, mas na próxima semana eu vou estar lá almoçando aquele arrozão com feijão com ovo da minha Eu avó lá no tenho interior, um tá ponto ligado? interessante sobre isso, é a questão da prioridade. Para você, a prioridade é voltar para o seu aconchego ali, para tua família. Assim como tem pessoas que, quando fazem 18, 20 anos, a prioridade não tá dinheiro, comprar uma casa, arranjar um Uhum. trabalho, sei lá, casar, ter filhos. Enquanto para outras pessoas a prioridade é fazer um intercâmbio, aprender uma língua, conseguir um trabalho numa multinacional, Curtir a vida, curtir a festa. É isso. vida. Então é só uma questão de prioridade, né? E não tem certo e errado, tá tudo bem. Cada um tem o teu tempo, não é uma competição. Se você quer viajar, viaja, quer comprar um apartamento, compra, quer casar, casa. Não importa, né? É só seguir ali a tua linha, o que você quer e foda-se, é isso aí. É a sua verdade, é a sua essência, pô, é do que é E sobre importante ali pra isso, você. A verdade é essa, pô. É, foda-se. a verdade é essa. É, não tem nada mais justo aí do que ser verdadeiro ali, que você acredita, que você sente, velho. A verdade é essa. Perfeito, Então, pô, senhores. importantíssimo. Qual país você gravaria podcast? Então, não tem como eu fugir, velho. Eu Vai, respondendo só Santópolis. Sua no meu cidade. viés, com Animal. certeza, velho, com certeza. Santópolis. Eu sei as pessoas que eu chamaria e no momento que eu tava ali, e com certeza vocês iriam sentir e ver o arrepiar da minha pele como estaria. Então, beleza. Temos Provavelmente um teria muito podcast em mais impacto do Santópolis. que. Porque, de verdade, assim, é muito de se permitir, igual vocês falaram. Então, eu tenho já mais certo ali a minha base. Então, eu tô passando com o tempo, inclusive vocês me ajudam muito nisso, vocês são muito exemplo para mim com relação a isso, de onde pode chegar. E não dá para ter um limite, cara. Não dá, igual a gente tava falando. Tem países, tem inúmeras coisas que a gente não faz nem ideia. Então, eu não tenho isso, até porque eu acho que eu me limitaria de certa forma. Ah, é porque tem que ser Paris, é porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. De verdade, seria uma questão que eu às vezes até me limitaria a isso. Então, eu tenho muito claro isso, por isso que eu respondo dessa forma. Mas lá pra mim tudo seria uma diversão, velho. Tudo seria muito massa. Podcast em Santópolis, agora é só falar quando e onde. Qual é o horário? Salvador, Bahia. Já tem uma pessoa lá para Nesse momento vai ser desenvolver. incrível no carnaval. Agora, vamos Já agora. Agora. tem Zaga. Tem Toma lá aí. já. Vamos dar. No podcast. Excelente. Salvador, Bahia, comer uma acarajé, uma moqueca, curtir um axézinho, um pagodão, vamos que vamos. Cara, pra mim, eu gostaria muito, assim, no Brasil, de um lugar que eu não fui, mas seria. Cara, eu já fui, na realidade. Eu mudei minha resposta durante o que eu tava falando. Porque é o cartão postal do Brasil, Rio de que é o Janeiro. Rio de Janeiro. É. Cara, a visão, tipo, sei lá, vamos sonhar aos pés do Cristo. Nossa. Pra cima deles. Cara, mas Não ó, é? pra Vamos. você ver como que é louco, né? Tem muita coisa assim muito foda, muito linda, muita coisa. Esses dois lugares, né? Esses lugares que a gente citou, mas no ponto assim que não dá pra deixar de falar. Querendo ou não, mesmo que indiretamente, né? É muito de pessoas, velho. É diferente o Sim, jeito ali, a vivência, a tratativa da galera do Salvador, é diferente o jeito da galera do Rio, e é diferente o jeito da galera do interior. Por isso que é uma 100%. questão de não 100%. pisar muito, mano. Você tem que entender, você tem que saber aproveitar daquilo ali. Às vezes vai ter um cara, uma pessoa, um casal, sabe? Uma família que você vai trocar uma ideia num lugar que você foi, que ela não vai estar ali no seu apartamento, ela não vai estar no seu bairro, ela não vai estar na quadra que você mora, ela não vai estar na sua cidade. E a experiência que você vai ter ali com aquela pessoa não tem limite pra sua vida, velho. Cara, Isso que é eu o mais louco, velho. tenho Isso uma que é da hora. chamada aqui. Se você é de Salvador e você quer participar do Moviecast, entre em Vai, contato com a gente, porque em breve a gente vai estar em Salvador. Perfeito. isso. Bom, Pura. não vou falar de São Tomás, que a gente já tem um, É. mas Rio de Janeiro também, se Pô, você pelo amor é de do Rio Deus. de Se Janeiro, alguém tiver um ou se convite alguém. pra hoje, pra amanhã, eu gravo. Bloquinho, a gente leva no teu bloquinho. Pode vir, compadre.
Enfim, pessoal, o final que eu queria deixar é a viagem, tudo sobre a vida, eu acredito fielmente que é sobre pessoas. Nada adianta o podcast, o moviecast, viagem ou qualquer coisa que seja, se não for com pessoas ou querer dividir ou servir, sempre o fim vai ser pessoas. Posso estar em Paris? Eu estava sozinho, mas eu estava acompanhado com o meu pai, com a minha história e com pessoas dividindo. Então eu acredito que isso tudo tem ao redor e também o centro as pessoas. Então essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Se permitam viagem, a viagem ao universo. Não existe uma verdade refutável. Vá, viva, seja feliz. E se você, obviamente, hora do pitch, se você quer gravar a tua história e compartilhar isso com o mundo, nós do Movecast podemos nos te ajudar. Não tenha medo. Eu sei que o nervoso dá, o medo também bate, assim para nós, para gravar isso aqui, mas a gente criou um método de assessoria para te ajudar. Então, link aqui embaixo no Moviecast e vamos gravar. É isso aí, pô. Com certeza vai ser uma experiência incrível para a vida de vocês aí. E não vai ter perguntinha de milhões? Acho que merece Ah, responder essa, a né? gente já foi a perguntinha aqui do Eu Moviecast acho que merece, aonde? eu acho que merece, eu acho que deveria ter, hein? Lance. Vai me botar em Cara, maus lençóis, né? não, Maranhense? depende, se for maranhense, vai lá, vai. Isso é rápido. Então, eu acho que é uma pergunta pertinente, pô. Mas, ó, sabe uma coisa que eu pensei que aí veio de novo na minha cabeça agora? Cara, que vale só o ponto de atenção, seja em Paris, seja em São Paulo, Salvador, Dinamarca, onde for. Sabe o lugar onde você mais passa tempo da sua vida? Trabalho. No- Não, é Na dentro da minha sua própria casa. cabeça, mano. Então, seja em Paris, seja em Salvador, seja em Santópolis, você sempre vai estar dentro da sua cabeça. Dentro da sua casa, você com você mesmo, você com a gente aqui. Então, é uma coisa que eu acho interessante, eu procuro sempre trabalhar esse lado, por mais que não seja fácil, não é mesmo, tá, galera? Mas cuide, né, desse lugar que você sempre vai estar, que é a sua própria cabeça. Que também não Vamos deixa de ser deixar uma essa ressalva aí. grandíssima Uma viagem É na viagem. uma baita de uma viagem maionese. na maionese, que foi o que a gente começou a falar. Então, é isso aí. Ai, meu Deus. Bom, Pô, massa. excelente. Meu irmão, Fez muito obrigado. demais. Obrigado pelo Valeu. podcast, obrigado, Juju. Assim a Seu gente Juju. encerra Vai, mais Ju. um episódio. Dá-lhe de Juju. A ronquinho, gente vamos? conseguiu gravar sem brigar, eu e o Pio. É isso, pô. Merece É um mais um motivo aperto de além. mãos. Obrigada. Porque Aê, é o senhoras e Marquinho, né? senhores. Pô, é isso. Senhoras E e produção? senhores, muito obrigado. Até o próximo episódio. É um grande prazer estar aqui. Um beijo e até mais.